Então, 2026 está se mostrando um ano realmente louco e estranho, não é? Vamos falar sobre isso hoje. Meu nome é Tom e você está assistindo ao Watchman River. Que bom que você está aqui, espero que esteja bem. Hoje é sexta-feira, 24 de abril de 2026, e está um dia absolutamente lindo aqui à beira do rio, no centro de Connecticut. Um ganso canadense está na frente do carro de novo. Pode ser o mesmo de ontem, mas hoje não estou encarando porque ele não me olha. Ele está ocupado olhando ao redor, mas faz parte da minha plateia ao vivo. Então, seja legal com ele. Antes de falarmos sobre o que está acontecendo no mundo, vamos para as Escrituras. É fundamental manter-se firme na palavra de Deus. Estou usando o livro Promessas de Deus para Todas as Suas Necessidades, que traz escrituras organizadas por categorias. Estou na página 59. A Bíblia é a escritura da sua herança. Essas escrituras são incríveis. Vamos começar em Atos 20, versículo 32. Agora, irmãos, eu os recomendo a Deus e a palavra da sua graça, que é poderosa para edificá-los e dar-lhes uma herança entre todos os que são santificados. Vamos para Atos 26, versículo 18. Para abrir-lhes os olhos, a fim de que se convertam das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, para que recebam o perdão dos pecados e uma herança entre os que são santificados pela fé em mim. Me dê um amém. Obrigado, eu ouvi isso. Você ouviu isso. Todos nós ouvimos isso. Vamos para Romanos 8, versículos 16 e 17. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é certo que com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Esses são versículos milagrosos. Gálatas 3, versículo 29, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Efésios 3, versículo 6. Que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo por meio do Evangelho. João 14, versículos 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar um lugar para vocês. E se eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Estamos aguardando nestes últimos dias o momento em que ele nos receberá. Louvado seja Deus. Vamos fazer mais alguns. Hebreus 11, versículo 16. Mas agora eles desejam uma pátria melhor, isto é, uma pátria celestial. Portanto, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou uma cidade para eles. Meu Deus, Mateus 25, versículo 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, herdem o reino que foi preparado para vocês desde a fundação do mundo. Segunda aos Coríntios 1, versículo 20. Pois todas as promessas de Deus nele são sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Amém. Vamos fazer mais uma. 1 de Pedro 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou novamente, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e que não se desvanece, reservada nos céus para vocês. Você consegue imaginar? Nós merecemos isso? Não, não merecemos. Tudo isso se trata da graça de Deus. Deus é incrível, servimos a um Deus incrível. Servimos a um Deus incrível. Certo, e o ganso está me olhando agora. Vá embora, tá bom? Estou ocupado aqui. Quero começar dizendo que, vocês sabem, nós que temos olhado para a profecia bíblica, estudado escatologia, observado os sinais por décadas e décadas, e eu digo para vocês, hoje em dia, acontece mais coisa em uma tarde, todos os dias neste mundo, relacionada à profecia bíblica, do que acontecia em uma década quando comecei a observar lá no final dos anos 70. Mas nós que estamos observando há muito tempo sempre ouvimos, que eles iriam atribuir o arrebatamento aos OVNIs e aos UAPs, que essa seria a narrativa. Minha mãe me dizia isso quando eu tinha quase 63 anos. Quando eu tinha 16 anos, minha mãe dizia, vão atribuir o arrebatamento aos OVNIs. Naquela época, pouco se falava sobre OVNIs. Mas, meu Deus, por décadas era isso que a gente sempre pensava, sempre pensamos assim.
Então, o que está acontecendo em 2026, que é um pouco estranho e maluco, é essa conversa sobre divulgação total, essa conversa sobre OVNIs. Vou ler algumas coisas para você que ontem estavam em uma fonte da grande mídia, acho que na Fox News. O representante Tim Burchett, convencido de que alienígenas existem, diz que já viu demais em briefings do governo. Ele disse durante uma entrevista na terça-feira que acredita que alienígenas existem, citando briefings do governo, depoimentos de pilotos e o que descreveu como evidências em vídeo e fotográficas mostradas a ele por autoridades. O que são OVNIs? Na minha opinião, são forças demoníacas. Sim, eles estão por aí. São forças demoníacas. O véu entre o lado sombrio e aqui está ficando muito fino, pois estamos nos últimos dias. Agora esperamos por Jesus. Citação de Burchett. Já vimos demais, eu já vi demais, disse ele no programa Sem Censura de Piers Morgan. Não eu pessoalmente, mas quando fui informado por autoridades do governo, com vídeos, fotos, alguns dos pilotos mais bem treinados do mundo descreveram ter quase colisões com algum tipo de aeronave ou aparelho. Acho que eles devem ser honestos agora. Bem a tempo para o arrebatamento. Burchett comentou isso após o apresentador Piers Morgan pressioná-lo diretamente sobre acreditar ou não em vida extraterrestre. Sim, senhor, acredito, respondeu ele. Ele disse que sua crença foi moldada em parte por interpretações religiosas, apontando passagens bíblicas como possíveis descrições de tecnologia avançada. Citação: Gênesis 1 capítulo 1 Deus criou os céus e a terra. Você olha para o livro de Ezequiel. Ezequiel viu a roda e descreveu uma roda dentro de outra roda com algum tipo de nave pousando. Burchett reconheceu que não presenciou pessoalmente nenhuma nave não identificada, mas argumentou que o testemunho de militares e autoridades tem peso. Citação: Eu já vi uma nave ou qualquer coisa voando sobre mim que fosse não identificada? Não, senhor, eu não vi, disse ele. Preciso questionar por que pilotos renomados arriscariam suas reputações vindo a público e me contando isso. Bem, nós ouvimos muito sobre isso nos últimos anos, pilotos dizendo que viram coisas malucas por aí, coisas que viajam rápido demais. Dizem que não temos tecnologia para isso. Ele descreve detecções de sonar de objetos grandes e rápidos e sugeriu que o oceano pode ser um local plausível para fenômenos desconhecidos. Existem 5 áreas de águas profundas. Temos muitos avistamentos no ar acima dessas áreas, ele disse. Algo do tamanho de um campo de futebol. Me desculpe. Desculpe, vou silenciar meu telefone. Pronto? Está no silencioso. Certo, onde eu estava? Há 5 áreas de águas profundas. Temos muitos avistamentos no ar sobre elas, ele disse. Algo do tamanho de um campo de futebol foi detectado no nosso sonar e passou a mais de 320 km por hora. E eu só fico ali pensando, porque 2026 é o ano que parece que tudo está ficando um pouco louco, incluindo guerras e rumores de guerras e tudo o que nos disseram para observar. Nós vimos os sinais se convergirem. E, você sabe, estamos falando sobre o presidente Trump que está comentando sobre esses rumores de que ele vai literalmente dizer que existem OVNIs neste verão. Eles têm falado sobre isso e ele está dizendo isso abertamente. O que ele está dizendo é, estamos investigando, estamos encontrando coisas muito interessantes. Vamos divulgar em breve. Há rumores de que ele vai falar à nação neste verão e afirmar que não estamos sozinhos no universo, o que é interessante porque sabe de uma coisa? Nossa partida se aproxima para quem pertence a Jesus. E eu só acho que isso combina perfeitamente com o que está acontecendo no mundo. Fico pensando se isso pode ser um esforço coordenado com Hollywood. Sei que parece meio maluco, mas penso nisso porque tivemos o Disclosure Day, que muitos de vocês conhecem. É dirigido por Steven Spielberg. Está previsto para ser lançado em 12 de junho de 2026. O filme explora o confronto da humanidade com a realidade da vida extraterrestre. A história gira em torno de Margaret Fairchild, interpretada por Emily Blunt, uma meteorologista que começa a vivenciar fenômenos perturbadores durante suas transmissões, sugerindo que um mistério mais profundo está em jogo. Enquanto isso, Joshua Connor interpreta Daniel Kellner, um jovem especialista em cibersegurança e denunciante que possui segredos capazes de mudar o mundo, incluindo evidências de seres que não são deste planeta.
As narrativas deles se cruzam em uma corrida de alto risco pela divulgação total, enquanto enfrentam as implicações morais e existenciais de revelar essas verdades ao público. Eu só acho estranho que desde os anos 1970 sempre me ensinaram que eles atribuiriam o arrebatamento aos OVNIs. Eu acho isso fascinante, de verdade. Me escuta, ouve isso, ouve isso. Isso é 2026, beleza? Me diz se esses não são títulos interessantes de filmes que Hollywood está lançando este ano. Eles estão prontos para serem lançados ou já foram lançados em 2026, certo? Vou citar alguns dos títulos dos filmes. Um Grande Despertar. Fera. Fim de semana no fim do mundo. Michael. Disclosure Day. Misericórdia. A Noiva. Os Portões, o Daemon. Arcanjo. Todos esses filmes estreiam este ano, já lançados ou ainda por sair. Arcanjo, Vingadores, Juízo Final, Estrela Brilhante. Colheita. Lá vem a enchente. Pronto ou não, lá vou eu. Mande ajuda. Máquina de Guerra. Poe. Ascensão do Conquistador. O Dilúvio, ponto e vírgula. Fim da humanidade. Isso é só um pouco estranho para mim, sabe? É só um pouco estranho. Esses títulos desses filmes, enquanto estamos aqui nos últimos dias, estou te dizendo, o tempo é curto. Se você não conhece Jesus, é hora de aprender sobre o sangue expiatório dele e sua obra consumada na cruz, porque eu acredito que o tempo é curto. Tem tanta coisa acontecendo neste mundo que é simplesmente uma loucura. E eu acredito que Jesus está se preparando para buscar a sua noiva. Acredito no arrebatamento pré-tribulacional, pois acho que está conforme as Escrituras. E até agora, sabe? Nas décadas de 1970 e 1980, estou te dizendo, 80% das igrejas cristãs evangélicas que acreditam na Bíblia ensinavam o arrebatamento pré-tribulacional. E desde então, agora que estamos cada vez mais perto da nossa partida, não estão apenas pregando contra isso, como também estão atacando isso com raiva. Eles nem agem como homens e mulheres de Deus ao falar disso. Há raiva em relação a isso, o que é estranho porque não sei. Quando alguém fala que acredita em arrebatamento pré-ira ou pós-tribulação, nunca penso em ficar com raiva dela. Por que a raiva direcionada a isso? Eu fico me perguntando. Isso me faz pensar. Coisas que fazem você dizer, Enfim, vamos ver o que mais está acontecendo nesse mundo maluco. O presidente Trump enviou isso ontem pela sua rede social Truth Social. O presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump, o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, o secretário de Estado, Marco Rubio, o embaixador em Israel, Mike Huckabee, e o embaixador no Líbano, Michael Issa, se reuniram hoje com representantes de alto escalão de Israel e do Líbano no Salão Oval. A reunião foi muito boa. Os Estados Unidos vão trabalhar com o Líbano para ajudá-lo a se proteger do Hezbollah. Rapaz, o Hezbollah não deve estar nada feliz com isso. O cessar-fogo entre Israel e Líbano será estendido por mais 3 semanas. Estou ansioso para, em um futuro próximo, receber o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, e o presidente do Líbano, Joseph Aoun. Foi uma grande honra participar deste encontro tão histórico. Sabe, na verdade nem é um acordo de paz entre Líbano e Israel que está sendo discutido. O problema é o Hezbollah. O Hezbollah é o problema. E eles têm muito mais poder do que o Líbano. Sabe, o Hezbollah é mais poderoso do que o exército libanês. Mas o presidente Trump está dizendo, bem, nós vamos ajudar a acabar com o Hezbollah. Isso vai ser muito interessante porque o Hezbollah não vai simplesmente depor as armas. O Hezbollah lançou diversos mísseis contra o norte de Israel nesta noite, violando o cessar-fogo. Todas as ameaças foram interceptadas. Isso aconteceu na noite passada, depois que esse anúncio do presidente Trump foi divulgado. Israel Today compartilhou no Telegram o seguinte: Hezbollah é a única coisa que impede a paz entre Israel e Líbano. Israel e Líbano teriam paz se não fosse pela presença do Hezbollah,
um exército terrorista apoiado por estrangeiros, dedicado à destruição do Estado judeu e que controla efetivamente metade do território do Líbano. Ele exerce poder de veto sobre seu governo e ataca seus vizinhos com relativa impunidade. Enquanto o Hezbollah existir, qual o sentido de conversas entre Israel e Líbano? Bem, parece que é isso mesmo, não é? Afinal, eles não vão depor as armas. Eles terão que ser eliminados, assim como o Hamas, os Houthis e o Irã. É que, sabe, eles são programados para a destruição de Israel. É uma questão espiritual. Desculpe, alguém parou ao meu lado. Acho que é hora de pausar o vídeo e pegar um lanche. Pega algo bom pra gente hoje, tá bom? Israel Today compartilhou isso que um drone do Hezbollah acionou sirenes em toda a fronteira norte, cerca de 1 hora antes de eu começar a gravar. E então, Amir Tsarfati compartilhou isto. O Hezbollah, numa tentativa de romper o cessar-fogo, e com isso, as negociações entre Israel e Líbano, Washington disparou 5 foguetes em direção ao norte de Israel. Todos foram interceptados ou caíram em áreas abertas. Hoje mais cedo, após agir tarde da noite passada no Oriente Médio, o grupo terrorista violou novamente o cessar-fogo ao lançar um drone suicida contra uma força das FDI no Líbano. Então nada está impedindo o Hezbollah. Eles não estão desacelerando. Nenhum dos grupos aliados do Irã está desacelerando. Buba, do Baban News, compartilhou isso no Telegram. Mais cedo hoje, o presidente Trump anunciou uma extensão de 3 semanas para o cessar-fogo entre Líbano e Israel. Buba disse, eu não espero que o cessar-fogo com o Líbano se mantenha. Israel não vai sair. Esse cessar-fogo termina atualmente em 14 de maio, uma data interessante, 2026. Vou ficar surpreso se durar até o fim de semana. Eu concordo, Buba. Pode ser que seja neste fim de semana. Algo pode acontecer por lá neste fim de semana. Com certeza parece isso. Antes de eu gravar, o secretário de guerra Pete Hegseth dava uma coletiva de imprensa. E ele disse que qualquer tentativa do Irã de colocar mais minas no Estreito de Hormuz quebraria o cessar-fogo. Aí está, depois ontem surgiram rumores. Não posso confirmar, não posso dizer que está errado, não posso dizer que está certo. O presidente do parlamento iraniano, Ghalibaf, renuncia à equipe de negociação após a intervenção da Guarda Revolucionária. Isso circulava na internet ontem à tarde. Segundo estimativas, uma crise profunda e disputas de poder estão ocorrendo atualmente na liderança iraniana, sendo descritas como as mais graves dos últimos anos. O presidente do parlamento, Ghaliba, anunciou sua saída da condução das negociações internacionais após intervenção da Guarda Revolucionária, depois que o ministro das Relações Exteriores frustrou uma iniciativa do Catar para regular o tráfego no Estreito de Hormuz. Ele realmente renunciou? Não sei. Vi algo esta manhã dizendo que ele vai participar das próximas negociações. Então pode ser apenas um boato. Nós não sabemos. O presidente Trump disse isso ontem. Ele disse que o Irã está tendo muita dificuldade para descobrir quem é o líder deles. Ele também, quando se encontrou com Mike Huckabee e o vice-presidente Vance, fez uma coletiva de imprensa no Salão Oval. Ele estava se dirigindo à imprensa. E ele disse que não usará uma arma nuclear contra o Irã, abre aspas. Uma arma nuclear nunca deveria poder ser usada por ninguém. Amém. Ele afirmou querer firmar o melhor e mais duradouro acordo de paz com o Irã. Boa sorte com isso. E ele disse, se você acha que estou ansioso para acabar com a guerra, por favor, saiba que eu sou possivelmente a pessoa menos pressionada que já esteve nessa posição. Eu tenho todo o tempo do mundo, mas o Irã não tem. O tempo está passando. Que declaração séria. E então alguém perguntou, um repórter perguntou, e se o petróleo chegar a $200 o barril? E a resposta dele foi, não há nada pior do que uma arma nuclear que destrói cidades. Porque ele realmente acredita que o Irã, se conseguir uma bomba nuclear, vai usá-la contra alguém, e eles vão mesmo. Agora tem 2 gansos. Então são gansos, tem gansos lá fora agora, 2 deles. Um repórter perguntou a ele ontem, o Irã precisa parar de financiar o Hezbollah para conseguir o acordo com você? E ele disse, sim, isso é obrigatório. Você consegue imaginar o Irã não financiando o Hezbollah? Agora eles podem mentir sobre isso e podem inventar algum tipo de acordo. Mas, você sabe, vamos lá. Bubba também disse isso no Telegram. Ele falou,
Toda exigência que Trump faz, o Irã responde com suas próprias exigências. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Arghachi, declarou nesta quinta-feira, ou seja, ontem, que o Estreito de Hormuz permanecerá bloqueado até que 11 trilhões de dólares em ativos iranianos congelados sejam liberados. Fim da citação. Se não houver proposta em 48 horas, o cessar-fogo acaba, foi o que ele disse, encerrando a citação. É isso. Quem sabe? Pela primeira vez em décadas, 3 porta-aviões dos Estados Unidos estão operando simultaneamente no Oriente Médio. O USS Abraham Lincoln, o USS Gerald R. Ford e o USS George H.W. Bush estão destacados com grupos aéreos embarcados completos, totalizando mais de 200 aeronaves e 15 mil marinheiros e fuzileiros navais. Por favor, orem pelo nosso pessoal que estão lá. A China, segundo o perfil Mossad Commentary no MX, orienta seus cidadãos a deixarem o Irã imediatamente. Pequim pede que seus cidadãos no Irã saiam imediatamente ou se mudem para áreas mais seguras, alertando que a situação segue complexa e volátil. Os Houthis, apoiados pelo Irã no Iêmen, alertaram que se preparam para entrar na guerra contra Estados Unidos e Israel, expandindo o conflito para o Mar Vermelho. Bem, eles vêm dizendo isso desde 28 de fevereiro, quando tudo começou, mas estão alertando sobre uma possível confrontação com os Estados Unidos e Israel. Vamos ver. O que mais? Vi isso no RaptureReady.com. O que acontecerá quando as reservas de petróleo se esgotarem e os petroleiros pararem de chegar? Muita gente parece achar que a crise no Estreito de Hormuz não é tão grave assim. Isso é porque ainda não estamos sentindo as consequências. Até o final deste mês, os últimos petroleiros que saíram do Golfo Pérsico antes do início da guerra com o Irã terão chegado aos seus destinos. Com o esgotamento das reservas, enfrentaremos uma crise de abastecimento inédita. Eu realmente acredito nisso. Eu acredito que estamos vendo as sombras que estão levando a tribulação de 7 anos. Você não vai querer estar aqui para isso. Você também não precisa. 13 cientistas americanos, 9 cientistas chineses e um pesquisador de OVNIs de destaque estão todos mortos. Existe uma conexão? Há meses comentam sobre a lista crescente de cientistas americanos envolvidos em projetos espaciais ou nucleares que morreram ou sumiram repentinamente. Eles exigem respostas e surgiram novos desdobramentos. Muitos cientistas chineses proeminentes também morreram de repente. E um famoso pesquisador de OVNIs tirou a própria vida depois de avisar que nunca faria isso. É loucura. Estamos vivendo tempos incríveis. O Distrito Escolar de Round Rock, Texas, retirou bíblias das bibliotecas do ensino médio e mantém alcorões nas bibliotecas. Alguém se surpreende? A perseguição anticristã no Distrito Escolar de Round Rock vai além das prateleiras da biblioteca. As bibliotecas das escolas Round Rock High School e Cedar Ridge High School possuem o Corão, enquanto a Bíblia Sagrada está sendo retirada do catálogo online do distrito. Não me surpreende. Estamos nos últimos dias vivendo em um mundo insustentável. Caso você não tenha notado, centenas de incêndios florestais devastam o sul da Geórgia. 91 condados estão em estado de emergência. Orem pelo povo da Geórgia. Centenas de incêndios florestais continuam queimando pelo sul da Geórgia, levando as autoridades a decretar estado de emergência em 91 condados por pelo menos 30 dias. Os incêndios já queimaram mais de 14 mil hectares ou 35 mil acres neste mês. Destruíram dezenas de estruturas e forçaram evacuações enquanto as condições de seca persistem. Pronto, agora você está atualizado enquanto eu estou muito atrasado. Terremotos, 48 não, 49 acima de 4.0 e 20 acima de 5.0 nas últimas 24 horas. É isso. Vamos logo ao mundo do absurdo, precisamos cobrir isso rápido. Robô supremo de tênis de mesa Clunker Ace vence jogadores humanos de elite em um marco da IA. Agora há robôs jogando ping-pong que vencem alguns dos melhores do mundo. Sabe por quê? Porque não são humanos, são máquinas.
É tão estúpido que ainda falamos disso, mas faz parte desse mundo de palhaçada. Há alguns dias, saiu a notícia surpreendente de que o recorde mundial da meia maratona foi destruído por um robô humanoide de 1,65 metros chamado Lightning, em Pequim. Agora, um robô chamado Ace alcançou outro marco para a IA e a robótica ao derrotar jogadores humanos de alto nível no tênis de mesa em Tóquio. É realmente um mundo de palhaçada. Quero dizer, você não pode superar um ser humano. Somos feitos de carne, sangue e ossos. E você não pode, sabe? Estamos falando de máquinas. Coloque uma bateria mais potente e fica simplesmente ridículo. Eles estão competindo contra humanos e nós estamos tipo, vamos dar prêmios para eles agora? É um mundo de palhaçada. É simplesmente um mundo de palhaçada. Senhor, leve-nos para casa. Quem está pronto? Levantem as mãos. Sim, eu vi isso. Vamos ler alguns comentários do dia. Pam, estou percebendo a velocidade com que o inimigo está atacando todos nós como filhos de Deus. Sei que ele está atacando com força redobrada a mim e aos que estão ao meu redor, enquanto enfrentamos armadilhas preparadas para nos desanimar. Atenção, irmãos e irmãs, orem com fervor nestes dias finais por vocês, suas famílias e todos nós aqui com Tom diariamente. O tempo está se esgotando. Senhor Deus, ajuda-nos a permanecer firmes nestes dias de engano. Venha, Senhor Jesus. Amém, Pam. Você está certa. Você está certa. Ontem falamos sobre a Arca de Noé e como eles, você sabe, há décadas vêm estudando isso. Te falei de um filme dos anos 70, Em Busca da Arca de Noé, onde acham que encontraram a arca. A grande mídia estava noticiando, por isso comentei ontem, já que virou algo popular, antes não era tão comum. Mark Coffey Hub disse isso. Eu me lembro daquele programa sobre a arca sendo encontrada nos anos 70. Havia um garoto que subiu em cima dela antes da Primeira Guerra Mundial. Ele foi entrevistado já como um homem velho. De qualquer forma, ele disse que estava naquele local. Eu acredito que o Senhor a preservaria para a nossa geração cética. Eu também acredito, Mark. Obrigado. E então Toby disse: como nos dias de Noé, Deus é brilhante. Toda essa conversa sobre a arca de Noé nos últimos dias, como nos dias de Noé. Obrigado, Toby. Você está certo. MLA, Jesus disse que nada há de oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Lucas 8, versículo 17. Estamos definitivamente vendo todas as coisas ocultas vindo à luz. Amém. Sherry, eu também vi a matéria sobre a arca e achei incrível, mas claro, os outros especialistas dizem que não, que é só uma formação natural. Eu digo, que bobagem, RSRs. Essa foi uma ótima tirada sua, e eu concordo. Brad, diga para todo mundo que você conhece que o arrebatamento está prestes a acontecer. A porta da arca está prestes a se fechar, e nós vamos sair daqui. Estamos chegando perto, Brad. Eu te digo isso. Concordo. Estamos chegando perto. Obrigado. Allison, é interessante. As elites precisam da internet e do Google Earth para realizar o último reino terrível e assustador, mas isso também expõe informações há muito suprimidas, como a Arca de Noé. A verdade sempre prevalece. A vida vence a morte. Jesus já venceu. Amém, Allison. Obrigado. Você está certo. Vamos fazer outra. Obrigado, Tom, por proclamar fielmente a graça do nosso Senhor e seu retorno. Lendo o relato bíblico da arca, eu sempre me perguntei por que o betume tinha que estar tanto do lado de dentro quanto do lado de fora, até perceber que, ao impermeabilizar a madeira dos dois lados, ela seria preservada por muito tempo. Será que Deus a deixaria lá por tanto tempo até que a mensagem dos restos da arca em nossos dias proclamasse ao mundo como Noé que o juízo está chegando? Entre na arca enquanto ainda há tempo. O Senhor fechará a porta do tempo. Quem está em Jesus será salvo da destruição global. Louvamos e agradecemos ao Senhor Jesus. Comentário incrível. Obrigado, Ellen. Ótimo comentário. Sim, você está na arca? A arca é estar em Jesus. Você entende isso? O que aconteceu com a arca? À medida que as águas subiram, as pessoas na arca foram protegidas e elas subiram enquanto todos os outros pereceram. Vivemos um tempo em que Jesus nos levará para casa e nos receberá para si. Vamos encontrá-lo nos ares. Nós vamos subir. Você está na arca?
Você sabe o que Jesus fez há 2000 anos? Ele veio para pagar pelos nossos pecados com seu sangue, em uma missão de resgate. Precisamos ser resgatados do pecado, pois sem derramamento de sangue não há remissão, conforme Hebreus 9:22. O sangue precisa ser derramado. Por isso Jesus deixou o trono no céu para nascer de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo. Ele fez isso para te resgatar do seu problema com o pecado. E o sangue dele é tão poderoso que pode remover todo o pecado, apagar, lavar e deixar mais branco que a neve todo o pecado que já foi cometido por qualquer pessoa. Mas é preciso acreditar nisso para ser salvo. Diga a Jesus: Jesus, admito que sou pecador. Eu sei que sou um pecador. Agora acredito que o sangue que você derramou, sangue de Deus, tem poder. Vai me lavar e me deixar branco como a neve. Estou confiando que seu sangue vai eliminar meu problema com o pecado e me purificar. Eu creio na sua obra consumada na cruz, Jesus. Você foi crucificado. Você derramou aquele sangue. Você morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. É o Salvador do mundo, e eu preciso de um Salvador. Sabe de uma coisa? Quando você crê no sangue expiatório e na obra consumada de Jesus, é salvo. Você nasce de novo porque Deus colocará o Espírito Santo em você. Você nunca mais será o mesmo. Ele vai te segurar e não deixará você sair da mão dele. Você será selado para o dia da redenção. É tão magnífico. Houve um plano de resgate que aconteceu e é Jesus porque ele quer passar a eternidade com você. Se você ouvir tudo isso e disser que não quer, não vai receber. É preciso acreditar por sua própria vontade. Ok, não vai aparecer outro Salvador. Sabe, todos nós estamos no oceano com a cabeça para fora d'água. Estamos tentando nadar para continuar acima da água. E Jesus aparece em um barco, estende a mão e diz: pega nela, vou te levar para casa. Poucos vão pegar na mão dele. A maioria dirá: não, estou esperando outra coisa. Não quero acreditar que você é o único. Não acredito no seu barco. Outro virá. Dizem que há 100 barcos indo para casa. Não, não, não. Jesus vindo naquele barco é o único que te levará para casa. O que você vai fazer com isso? Você vai continuar adiando e adiando até que Jesus simplesmente vá embora e então você se afoga. O Evangelho é uma boa notícia. Fomos resgatados pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores com um pagamento de sangue muito sério. Muito sério. É assim que o pecado é ofensivo para Deus, o Deus Altíssimo, que o sangue precisa ser derramado. Esse sangue foi derramado porque Jesus quer passar a eternidade com você. O que fará com isso? Não seja aquele que fica adiando, porque sabe de uma coisa, pessoal, vocês vão comparecer diante de Jesus no dia do julgamento. Você vai saber que está na presença de Deus e ele vai olhar para você e dizer: afaste-se de mim, eu nunca te conheci. Isso pode não parecer assustador agora, mas garanto que será o momento mais aterrorizante da sua vida, pois você saberá que é tarde demais. E agora não é tarde demais, certo? Hoje é o dia da salvação. Não é tarde demais. Tudo bem. Isso é o que eu tenho para você hoje. No meu momento de oração esta manhã, eu orei por cada pessoa que assistiria a este vídeo. Então, goste ou não, você foi incluído nas minhas orações. Talvez haja um motivo para você ter clicado neste vídeo. Se não formos arrebatados hoje, e você sabe que penso nisso sempre, acho que hoje seria um ótimo dia para o arrebatamento, mas não depende de mim. Isso cabe ao Deus Altíssimo. Se não formos arrebatados hoje, vejo vocês amanhã se Deus quiser. Amo vocês.